Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto nesta noite, fazendo uma oração. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, te adoramos, te exaltamos, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, és um Deus que tem nos abençoado sempre, meu Senhor. Te pedimos nesse momento, Senhor, por todas as famílias, todas as pessoas que estão ao alcance deste som, desta imagem, que possam nesta noite adorar em espírito e em verdade. Abençoa todo o trabalho, esse culto, a mensagem, que possa ser impactado cada coração, que possamos transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade. Permanece conosco, abençoe toda a família, em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Nesse momento nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 3, e o versículo 13 e 14. Filipenses 3, versos 13 e 14, que diz o seguinte. Filipenses 3, versículo... Que diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amados irmãos, a palavra de Deus nos mostra três coisas importantes nesse texto. Primeiro, a Bíblia nos mostra no versículo 13: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me. Primeira coisa, esquecer. Quantas pessoas ainda vivem escrava do passado? Coisas ruins que aconteceram, decepções, humilhações, muitas adversidades, acontecimentos que destruíram família, destruíram sonhos, e não conseguem se libertar desse novo pensamento e ainda estão vivendo no passado. Mas a Bíblia diz que devemos esquecer. Esquecer não significa que vai sair da nossa mente, do nosso pensamento, o que aconteceu. Mas aquilo que passou não tem mais poder sobre a nossa vida, não tem mais tanto sentido para a nossa vida do que viver uma nova vida em Cristo. Por isso que a gente não deve relembrar as coisas do passado, porque isso vai atrapalhar os planos de Deus para o nosso futuro. Estamos vivendo um presente sem se agarrar ao passado, porque Cristo passou a morar em nossa vida no momento em que entregamos a nossa vida a Cristo, a Ele. E naquele dia, Ele nos libertou de toda escravidão. E Ele diz nesta noite que devemos esquecer. Segundo, avançar. O texto diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim. Avançar significa ter um objetivo. Porque avançando, ninguém avança para trás, se avança para frente. O cristão não pode viver andando de ré, mas andando em caminho aos propósitos de Deus. Deus quer que a gente tome uma decisão de não parar. Quantos já pararam no meio do caminho? Estamos vivendo um momento atual que o cristão não pode parar. Deixamos de ir ao templo, à igreja estrutural, mas nós somos templo do Espírito Santo. E devemos continuar adorando ao Senhor, procurando viver em comunhão com os outros, não deixando de orar, não deixando de jejuar, não deixando de se consagrar ao Senhor, que o momento exige de nós mais empenho, mais comunhão com Deus. E nós não podemos deixar de ter um objetivo, de ter um propósito, porque a nossa vida não é vida sem propósito. No momento que passamos a viver com Cristo, toda a nossa vida tem um sentido. Nós temos um propósito, de viver uma vida em comunhão com Deus. E a Bíblia diz mais o seguinte: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Primeiro é esquecer. Segundo, avançar. E terceiro é prosseguir. Quando a gente prossegue, irmãos, é se manter no caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Temos que se manter no caminho, irmãos. Nós não podemos nem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, porque o nosso alvo é Cristo. O nosso propósito de vida é Cristo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E quando a gente vive dentro de um propósito, nós sabemos que tudo que acontece em nossa vida tem um sentido. É Deus trabalhando com o barro, é o oleiro trabalhando com o barro.
Nós somos o barro na mão do oleiro. E Deus está trabalhando no nosso caráter, no nosso coração. Deus está levando a sua igreja em oração. Eu acredito e creio firmemente que nesse momento, durante todo o dia, muitas igrejas, muitos irmãos nos seus lares, onde eles estão trabalhando, lugares que eles estão se reunindo, em todos os lugares, há uma inteira compromisso de buscar ao Senhor, inteira vontade de buscar mais ao Senhor. As igrejas estão se levantando em oração, dentro das suas casas, porque já que ele não poder reunir na igreja, estão se reunindo em casa. Por isso que a gente tem que prosseguir, ou dentro da igreja estrutural, ou fora da igreja. Temos que ser testemunha, porque, amados irmãos, Deus está tirando cada um de nós do comodismo. Muitos esperam pelos outros, esperam pelo pastor, pelo dirigente, e agora estão só em casa, desenvolvendo o seu talento, desenvolvendo a sua maneira de ter comunhão com Deus. Tem que orar, porque a situação requer muita oração, requer muito propósito, nós não podemos parar. Por isso que a Bíblia diz, nesta noite, para cada um de nós, não esquecer, avançar e prosseguir. Ou melhor, esquecer, avançar e prosseguir. Porque a gente esquece das coisas que foram tristes para trás. A gente continua avançando dentro do propósito de Deus. E a gente continua prosseguindo. Porque sabemos que Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle de nada. Ele tem o controle de toda a situação. E Ele está apenas observando e nos conduzindo segundo a sua vontade. Porque Deus está nos levando a dimensões maiores de comunhão com Ele. A gente está tendo uma experiência diferente da que tivemos durante todos esses anos. Nunca aconteceu isso de uma maneira global. Mas esse momento foi para mover toda a igreja nos 4 cantos da terra. E nós fazemos parte desse mover de Deus. Faça você também parte desse mover de Deus. Esqueça o passado que lhe escravizou, que lhe colocou você para baixo. Levante a cabeça, avance. Não fique parado, mas avance. O caminho é longo e temos que percorrer. Ninguém pode ficar parado, ou ficar se lamentando, ou pensando no mal. Mas pense naquilo que Deus está dentro de nós. Deus tem algo de melhor a revelar para a sua igreja, para revelar para o seu povo. Mas é necessário que você que está aí nos escutando, tome uma atitude de verdadeiro cristão. Porque, amados irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a história que muitas vezes, algumas vezes ou muitas vezes, o Senhor interveio na história. Quando Saulo assolava a igreja, perseguia, Deus não mandou nenhum anjo, Deus não mandou nenhum mensageiro, mas o próprio Jesus apareceu a Saulo. Deu um basta naquela situação, deu um basta naquela perseguição, deu um basta naquela situação sendo coordenada por Saulo. Saulo de perseguidor foi a ser perseguido, porque chegou o momento do basta de Deus. E eu creio, irmão, nessa história que estamos passando, vai chegar o tempo que Deus vai dar um basta. A sua oração está sendo ouvida. Deus já registrou o seu clamor, as suas lágrimas, a sua preocupação hoje vai ser motivo de alegria amanhã. Que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Estamos numa noite muito longa, desde que começou essa pandemia, parece ser uma noite longa, parece que não vai amanhecer nunca. Mas temos que ter fé em Deus, que o amanhecer está muito próximo. Talvez as perspectivas, talvez as previsões não são as melhores, porque são previsões de homens humanos, seres, pessoas que não leem a Bíblia, pessoas talvez que não conheçam a história. Mas a previsão de Deus é que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe nesta noite, que essa palavra desta noite possa fazer diferença em nossos corações. Nesse momento, eu quero ser grato aos irmãos que têm orado pela igreja, orado pelo nosso Brasil, e as nossas orações não são em vão. E nesse momento nós vamos também querer dar alguns avisos, ou um aviso aos irmãos, que nós continuaremos ainda no isolamento social, em quarentena, como diz aí fora. A igreja continuará fechada, não haverá culto, mas o culto nós estaremos fazendo via internet, né? Por meio dessa live. Domingo nós estaremos novamente às 7h30 da noite, mais um culto, mais uma pregação, e eu conto com a sua presença aí, ouvindo a palavra do Senhor, porque a igreja não pode ficar sem ouvir a palavra de Deus. Tem que ser alimentada, e o pastor está aqui para alimentar a sua igreja e alimentar aqueles que têm fome da palavra de Deus. Mas não fique somente nessa live
escutando a palavra, tenha o costume de também orar sozinho e ler a Bíblia de manhã ou à noite, reservar um tempo com Deus, para que a sua fé não se desvaneça num momento tão difícil. A nossa fé tem que se manter firme e constante, porque sabemos que Deus está fazendo o melhor por nós. Amém? Então, nós ficamos hoje por aqui, domingo estaremos de volta em mais um culto. Amém.